Ok, então vamos fazer as animações do nosso botão. Eu já deixei pronto aqui o primeiro Movie Clip para nós termos como base esse aqui que nós fizemos. Então, como é que ele é feito? Primeiramente, eu converti os dois objetos num símbolo Movie Clip e dentro desse símbolo eu fiz uma animação. Então, olha só, eu fiz no frame 1, ele faz a entrada, ou seja, quando o mouse passar por cima, ele vai executar essa animação. E aí depois ele tem um outro keyframe que vai começar a volta do mouse, né? Ou seja, o mouse out. Então aqui de entrada eu tenho o mouse over e depois eu tenho o mouse out. O que eu tenho no início? No início eu tenho uma ação de stop. Depois, assim que ele termina, eu tenho um outro stop num outro quadro-chave. E aí, no próximo quadro-chave, que é o quadro-chave 7, ele começa a saída. Por que eu não deixei, e a gente aconselha, né, a não colocar a saída no mesmo local do stop? Porque senão ele vai executar primeiro o stop e depois vai começar a saída. Feito isso, aí foi criado um botão invisível em cima dos dois objetos, né? Então, ele sempre vai ficar em cima dos dois objetos. A área sensível do botão vai ser aquela ali. E esse botão invisível tem o nome de instância chamado BTN. O que a gente vai dizer lá no frame 1 da camada ações? Tenho abaixo do meu stop, eu vou colocar BTN add event listener. Então, ele vai escutar um mouse event, ponto. Agora vai ser mouse over, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, ele vai chamar uma função. Então, function, entra, escuta o evento do tipo mouse event. Então, escutou um evento de mouse que não retorna nada, abre e fecha chaves. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dar um go to and play 2. Por que no 2? Porque se eu mandar para o 1, primeiro ele vai executar o stop e depois vai executar essa função. Então, aqui eu fiz o meu mouse over. Eu posso copiar e colar. Eu vou passar em cima do mesmo botão, só que em vez de mouse over, eu vou fazer um mouse out. E vou mudar o nome da função, né? Em vez de ela ser entra, ela vai ser volta e ela volta para o frame 7. Vamos só dar uma conferida, ver se é o 7 mesmo. Ó, é o 7, ele faz o retorno. Então, aqui a gente tem uma animação básica, né? Mouse over e mouse out. O mouse out que eu não tenho dentro dos estados da timeline do botão. Passei o mouse em cima, executou, tirei, ele voltou, ok? Pessoal, isso aqui tá uma animação simples, mas nesse período aqui da timeline, vocês podem estar executando qualquer animação. O que eu vou fazer? Eu já demorei um tempo para fazer esse botão. Os meus outros botões, eles são iguais, só muda o texto. Então, eu vou deletar aqui produtos, por exemplo, e eu vou lá na biblioteca e eu já tenho o símbolo BTN1. Então, eu vou pedir para duplicar e vou chamar ele de 2, por exemplo. E aí, vou arrastar ele aqui para o palco. O que eu tenho que deixar igual? O eixo Y, né? Tem que ficar no 19 para ficar bem certo. Aqui o eixo X não tem problema, porque é o deslocamento dele ali, mas o eixo Y fica igual. Olha só, o que nós temos ali? Quando eu der Ctrl Enter, eu já tenho os dois botões. O que eu vou mudar nesse botão 2? Eu vou entrar dentro dele, só vou bloquear ali o meu botão invisível e vou alterar o
texto para produtos, né? Vou deslocar a palavra produtos para ela ficar mais centralizada e o botão invisível ele vai ter que ficar um pouco maior para ele cobrir toda a palavra, ok? Vai funcionar igual? Vai funcionar da mesma forma. Início, produtos. Aí, esse procedimento que eu fiz aqui para produtos, né? Ainda não centralizei eles completamente lá na cena 1, depois eu uso os alinhamentos, eu vou fazer para os outros. Então, eu já vou duplicar mais 3, porque são mais 3 que eu vou criar, né? Duplicate, vou chamar de BTN3. Aqui eu poderia chamar BTN História, por exemplo, né? Isso fica a critério de vocês. Já vou criar o meu 4 e 5, porque eu tenho 5 botões ali. Vou deletar aqui História e vou trazer o BTN 3 para cá, ok? Para ele ficar correto ali na timeline, vou deixar ele em 19, né? Por causa dos alinhamentos no eixo Y. Ó, já tenho os meus botões ali funcionando. Esse aqui é o Story, então já vou entrar lá dentro dele. Vou mudar o texto para História. Já vou dar uma centralizada na palavra. O botão invisível está ok, está cobrindo todo o texto. Já vou deletar lá o Empresa, arrastar o botão 4, posicionar ele lá em 19. Esse aqui é o Empresa, né? Então, já vou entrar dentro do texto e já vou mudar para Empresa. Aqui a palavra já ficou mais ou menos igual, né? Depois a gente pode ajustar melhor os alinhamentos. E o meu último botão, vou deletar aqui e arrastar da biblioteca o botão de número 5, que é o contato. Já tá ali no 19, entrei dentro dele e vou escrever contato. O botão invisível está ok, vamos só ajustar um pouquinho aqui o contato. O botão invisível tá cobrindo tudo. Volto para a cena 1, aqui, e agora eu posso fazer os alinhamentos aqui corretamente de cada um dos botões. Lembrando que é interessante eles ficarem no eixo Y19, né, para todos ficarem alinhados. Então, rapidamente aqui, ó, eu tenho a minha animação dos botões. Por que que eu converti eles num símbolo Movie Clip? Para que eu tivesse justamente e pudesse estar fazendo o mouse out, né? Que isso não tem dentro do símbolo. Vou usar aqui o painel Align só para dar uma melhorada neles ali, né? Na distribuição ali, ok? Mas isso aqui são ajustes que a gente pode acertar depois, ok? Então, pessoal, bem fácil da gente fazer esses botões, ó. Claro que daí vocês podem estar incrementando aqui na animação, né? Eu fiz uma animação bem simples ali. E qual é que é a lógica? A gente sempre duplicar da biblioteca. Porque daí a gente fez um novo símbolo e esse novo símbolo está compartilhando o símbolo que está dentro dele animado. O que que isso quer dizer? Que se por acaso eu mudar a animação daquele objeto pequenininho aqui de cima, eu vou estar mudando nos outros, né? Porque esse símbolo está dentro de todos os meus botões, ok? Então, boa sorte aí para vocês. Criem um botão bem legal. Não precisam fazer igual o meu. Existem várias animações ali para vocês se basearem. Boa sorte!